E aí, galera do bem, galera do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão, hein? Você que não é inscrito nesse canal, se quiser, pode se inscrever e tocar o sininho para estar recebendo as notificações. Hoje eu trouxe um assunto muito especial para tratarmos, é a confissão de Pedro, no livro de Mateus capítulo 16, versículo 13. É muito legal, né? Essa parte eu gosto muito porque aprendemos de maneira simples e clara, né? Quando o Senhor Jesus interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Já eu vou entrar nesse assunto, vamos conversar mais um pouco. Você que acompanha esse canal, acompanha esse trabalho, ou você que chegou de qualquer modo aí, caiu de paraquedas até este vídeo, esse é um meio de comunicação exclusivamente para anunciar os evangelhos do Senhor Jesus Cristo e unicamente só os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar um pedido que é necessário. Eu não queria ter essa necessidade, mas o Evangelho nos ensina a ser humilde. Pois bem, para vos permanecer, para anunciar os Evangelhos no ar, tanto no YouTube como no Facebook ou Instagram, há despesas, pessoal. Então tem aluguel, tem conta de energia, conta de internet, são todas essas despesas que tem para ser quitadas. Então você que é empresário, você que é um influenciador digital, podendo ajudar, ajude, né? Deixe uma oferta de qualidade, porque as despesas são despesas médias. Então, pois bem, aqui aprendemos o caminho da vida, a vida em Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Só nele a vida, só em Cristo, não há em outro. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que você entra à vereda da vida, meu amigo, aí você entra na vida. E uma vez que você entrar na vida, não fica difícil para sair, né? Porque é lhe dado o entendimento, né? Então é lhe dada a compreensão dos mistérios do reino de Deus. Significa que você, entrando à vida, você já não consegue sair mais, né? Muitos se desviam no processo, né? No caminho, mas depois que está dentro, depois que você estiver dentro, aí, meu amigo, faça sol, faça chuva, enriqueça você, empobreça você, enriqueça eu, enriqueça você, enriqueceremos ou enriqueceremos no Senhor Jesus, né? Primeiro em conhecimento, depois, quem sabe Deus, né? Se financeiramente, mas o propósito da minha vida não é enriquecer, né? Muitas pessoas têm me pedido ajuda financeira, e eu não tenho condições, né, financeiramente de ajudar os pessoais. São pessoas pobres que arrecadam alimento para dividir com outros pobres. Mas pois bem, um dia que Deus der condições, né, e você que estiver ouvindo, se puder ajudar, entre em contato comigo para comprarmos pelo menos umas 1000 cestas básicas para mandarmos para os missionários que cuidam dos pobres. Vos é anunciado os evangelhos do reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou
os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os 12 discípulos, o Senhor Jesus tinha dado uma missão para os discípulos, para que eles fossem. E chamando os 12, Jesus disse-lhes, os 12 discípulos, disse-lhes Jesus, poder sobre os espíritos, deu-lhes Jesus, e chamando os seus 12 discípulos. O Senhor Jesus, ele chama seus discípulos. Deu-lhes poder. Ou seja, o Senhor Jesus deu poder aos discípulos sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal das pessoas. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Deu até uma rima, hein? Que legal. Pois bem, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor.
Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelar-se, em oculto que não haja de saber-se. Ou que vos digo em trevas, dizei-o em luz, o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por indecisão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, pois bem, o Senhor Jesus enviou, seus discípulos e lhe deu, poder sobre os espíritos imundos, poder para curar as enfermidades das pessoas, e poder para evangelizar as pessoas, para anunciar os mistérios do reino de Deus. Então os discípulos foram e anunciaram, anunciaram Cristo, vos é chegado o reino dos céus, curaram muitas pessoas, expulsaram muitos demônios, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus pergunta a eles, o que o povo diz a meu respeito? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns, João Batista, Senhor. Outros falaram, ó Senhor, estão dizendo que tu és o Elias, viu? Estão dizendo que tu és o Elias. Uns diziam, Senhor, rapaz, o falatório, as pessoas pensam que o Senhor é João Batista. Outros discípulos, não, estão dizendo que o Senhor é o Elias. Outros, o Jeremias, ou um dos profetas. As pessoas não tinham conhecimento, Não tinha conhecimento, as pessoas. Poucas pessoas tinham conhecimento do Messias que haveria de vir, Então, bem-aventurado foi aquele que creu, Como vamos ver, o Pedro creu. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí entra Pedro. Aqui começa, o sentido, O sentido. Veja só, o sentido espiritual, Agora vai entrar Pedro, Pedro é Pedro, Pedro, por isso que eu digo,
Você só sabe o que você é quando você entra a vereda da vida. Pedro era pescador, né? Olha o que Jesus vai dizer a respeito de Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Pedro falou a respeito do Senhor Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado significa feliz és tu, Simão Barjonas ou Pedro, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, o Senhor Jesus atribui a confissão de Pedro, quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor Jesus atribui que esse entendimento e essa compreensão a qual o Pedro anunciou não vinha de Pedro, não era da carne, mas foi o Senhor no céu que revelou a Pedro e Pedro anunciou. Então feliz foi Pedro. Olha quem é Pedro, né? E a gente pensa que Pedro era um pescador. Isso é um exemplo para não julgarmos as pessoas por cargos nos dias de hoje, né? Olhe para as pessoas, olhe para o coração das pessoas, né? Olhe para os evangelhos nos ensinam muitas vezes a ficar em silêncio e só sentimos o que está acontecendo no ar por intermédio dos nossos pensamentos. Pois também eu te digo, Senhor Jesus disse a Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou, veja só, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha aí, o pescador já não era mais pescador, né? Em Cristo nos é dada a revelação de quem somos, né? E de quem haveremos de ser. Então sobre Pedro veio a autoridade, né? Veio a autoridade de Deus. Você exerce um cargo hoje em dia, tudo que você tem vem de Deus, né? Seja qual for o seu cargo, né? Se é um trabalho justo, né? Se é um trabalho para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da sociedade, então vem de Deus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, o Senhor Jesus: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, pessoal, tá uma ironia, né? Uma coisa
contraditória, né? Pedro, ele recebe a autoridade do céu, né? E uma vez que a gente recebe a autoridade, a gente pensa que pode dar ordens, né? E pode dar ordens até para Deus. Hoje em dia as pessoas estão dando ordem para Deus. Vai lá, Senhor, faz isso, faz aquilo. O Senhor Jesus chamou Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de cima, de Deus, mas só as que são de baixo. O Evangelho do Senhor Jesus é o caminho da vida. O Evangelho é para ser obedecido e não atentarmos. As pessoas hoje em dia, elas querem provas, né? Provas. O Evangelho é para ser vivido por intermédio da fé. Você tem fé, crê que Cristo é o Filho de Deus, aí você entra no curso da obediência. Aí você vai entender e compreender o poder de Deus, ele se manifesta em você, as virtudes de Deus. É um caminho sem volta. É um caminho para a vida. Sem volta. Porque uma vez que você conhece o caminho da vida, você não vai retroceder. O que pode te convencer, estando vivo para a morte? Estando em Deus, quem te separará do amor de Deus? Mas no caminho tem esse processo, né? O processo o qual você tem que ser humilde e não querer ser como Pedro estava tentando de ser, né? Pedro, ele já estava querendo falar para Jesus o que Jesus tinha que fazer. Na transfiguração, Pedro, na transfiguração, aí Jesus respondendo disse-lhe: em verdade vos digo, mas Elias... Peraí pessoal. E na transfiguração, o Senhor Jesus chamou a Pedro, Tiago e a João, né? E eles subiram ao monte. Foram ao monte, né? E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Ou seja, escutai-o. Escutai-o, né? Estava Pedro, né? O Senhor Jesus, apareceu Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João. No monte, né? Apareceu Elias e Moisés. Estava conversando com Jesus, né? Pedro, mais uma vez, toma a palavra. Aí vem uma voz, né? Sai do meio das nuvens. Escutai-o, esse é o meu filho amado, em quem eu me compraz. Escutai-o. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saía uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Ou seja, a instrução é escutar o Senhor Jesus Cristo. Pedro foi cheio de conhecimento. Foi dada a autoridade e o poder a Pedro. O que ele ligar na terra está ligado no céu. O que ele desligasse na terra estava desligado no céu. E Pedro estava se ensoberbecendo com tanto poder. E já estava querendo instruir, dizer a Jesus: não te acontecerá isso nem aquilo. Olha só, Jesus o repreendeu na hora: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo.
Porque não compreendeis as coisas que são do meu Pai, as coisas que são dos céus, mas só as coisas que são da terra, dos homens. Então essa é a instrução é escutai o Senhor Jesus Cristo, escutai o Senhor, sede humilde para ouvir o Senhor Jesus que nos conduz no caminho da vida. Eu vou estar encerrando esse vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Você que está ouvindo essas palavras, se você tiver condições e puder, contribua com esse ministério para que venhamos anunciar o Evangelho. Temos despesas médias para anunciar o Evangelho por intermédio do YouTube, Facebook e Instagram. Então, você que para ajudar, você saberá. Que Deus abençoe.